Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e esse é meu canal. Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo de relatos de uma Sansei para vocês e eu vou responder uma pergunta que bastante gente me faz. Se eu sofro algum tipo de preconceito por ser estrangeira morando aqui no Japão. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, entre nas minhas outras redes sociais e continue me acompanhando que eu sempre estou trazendo várias informações legais para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu sou Sansei, né? Tenho cara de japonesa, tenho o olhinho puxado, então quando eu chego nos lugares, os japoneses acham que eu sei falar japonês. Então, eles têm, assim, um preconceito achando que eu sei falar por eu ter cara de japonesa. Mas quando eles percebem que eu sou brasileira, que eu não entendo a língua, eles não são assim rudes comigo nem nada, eles são muito prestativos e sempre tentam ensinar a gente. Isso eu acho muito legal, porque eles sempre, por exemplo, a gente vai num lugar, no começo a gente tinha muita dificuldade de entender as coisas, até no mercado, por exemplo. E sempre assim, ia passar as compras, a moça perguntava se a gente queria uma sacola, por exemplo, a gente não entendia o que ela estava falando e aí ela mostrava, fazia mímica. Então assim, eles são muito receptivos e sempre ajudam a gente, a maioria deles, né, que a gente teve contato até agora, teve muita paciência para explicar as coisas pra gente e tudo mais. Mas em relação a esse preconceito, eles veem que eu sou estrangeira, eles não me tratam mal, eles me tratam bem, mas eu percebo que eles queriam que eu soubesse falar. E isso é muito normal, né? Eu acho que se eles veem alguém e eles estão vendo que a pessoa é japonesa, né, descendente, eles acreditam que todo descendente saiba falar a língua, mas não é bem assim. Então, eu não ligo, eu acho que eu que tô errada, né? Eu que devia saber falar a língua. Mas acontece muito isso de eu chegar nos lugares, eles tentarem falar comigo em japonês e eu entender uma coisinha ou outra ali, mas a maioria das coisas eu não entendo e eu acabo falando que eu sou brasileira e que eu não tô entendendo o que ele tá falando, daí ele vai tentar me explicar de outra forma, mais devagar, ou ele vai fazer uma mímica ali, vai me mostrar o objeto e a gente vai se entendendo aos poucos, né? Então a primeira coisa é isso. Outra coisa é em relação ao preconceito com o estrangeiro. Eu acho assim, eu que sou brasileira, se eu tô andando na rua, eu sei quem é brasileiro e quem é japonês. É nítido, assim. Então eu acredito que os próprios japoneses conseguem identificar quem é japonês mesmo e quem é estrangeiro. Até porque aqui no Japão tem muito estrangeiro, não só brasileiro. Tem bastante gente da China, das Filipinas, tem bastante americano que vem pra cá também. Então, assim, eles sabem que aqui no Japão tem muito estrangeiro. Até por isso eu acho que a maioria deles são muito receptivos e sempre querem ajudar as pessoas, os estrangeiros, né? E em relação a isso, né? Eles conseguem perceber, eu tenho certeza que eles batem o olho na pessoa e já sabem que aquela pessoa é estrangeira. Às vezes ela não sabe de que nacionalidade que é, mas sabe que não é nihonjin, não é japonês. Por exemplo, muitas vezes eu e o Guilherme a gente sai, vai para algum lugar e o Guilherme é alto, meio loiro e com bem branquinho, o pessoal acha que ele é americano. Várias vezes os japoneses chegaram nele e falaram assim, americano, não sei o que, tipo, você é americano, você, nananã. E aí o Guilherme teve uma vez que ele até fingiu que era, só pra ver o que o japonês ia falar, né? E daí o japonês ficou, que legal, não sei o que, achou ele, falou assim, você é alto, você é loiro, não sei o que, bonito, blá, blá, blá. Aí a gente falou assim, gente, os japoneses pagam pau pro americano, só pode. Aí a gente acha engraçado isso, sabe? Mas se você fala que você é brasileiro, por exemplo, eu nunca vi, pelo menos o contato que eu tive com japoneses, eu falo que eu sou brasileira e eu nunca tive
uma pessoa que fez cara feia pra mim ou que me tratou mal por eu ser brasileira. Nunca, nenhuma vez. Eu sempre tive, assim, as pessoas sempre ajudam a gente, tentam ensinar, tentam explicar as coisas com calma. Eles são bem fechados, a maioria dos japoneses são bem fechados, assim, eles... Tipo assim, eu sempre tenho cara de bravo, mas você vai conversar, a pessoa tem paciência e ela te explica e é bem tranquilo, assim. Não tem nada que faça a gente se sentir mal por ser estrangeiro, sabe? Bom, mas esse é o meu caso, né? Pode ser que tenha outras pessoas que já moraram em outros lugares, que nem aqui em Oda eu nunca vi isso, ninguém nunca falou pra mim que sofreu algum tipo de preconceito por ser estrangeiro, né? Mas pode ser que lá pra cima aconteça alguma coisa assim, porque a gente faz tudo certinho, né? Mas sempre tem um estrangeiro ou outro que faz alguma cagada e depois fica meio generalizado, ai, todo brasileiro é tal coisa. Mas eu acredito que, como aqui onde a gente mora não tem muito brasileiro e a maioria do pessoal é certinho, nunca vi ninguém fazer nada de errado. Então os japoneses não tem nenhum tipo de trava assim em relação a gente, né? Mas, por exemplo, onde tem muito brasileiro, lá pra cima tem algumas cidades assim que tem muito brasileiro. Então, às vezes, acontece algumas coisas, tipo, um brasileiro fez alguma coisa ruim. Aí eles começam a ter um pouco de receio com os brasileiros nesse lugar por causa disso, entendeu? Como aqui é bem tranquilo, não acontece nada assim demais e nunca teve algo desse tipo, então acredito que os japoneses são muito receptivos e sempre ajudam a gente. E é isso que eu queria falar pra vocês. Não tenha medo de sofrer preconceito. Eu acredito que até teve um rapaz que perguntou pra mim que ele e a namorada dele estavam pensando em casar e vir pro Japão, né? E ele era de cor, né? Ele falou pra mim dessa forma. E ele perguntou pra mim se aqui tinha alguém se tinha alguém negro, né? E como que ele era tratado, se tinha preconceito igual no Brasil. Aí eu falei pra ele, olha, aqui na fábrica eu já vi sim pessoas negras, até o próprio japonês, tá, gente? Não é todo japonês que é branquinho igual eu, não. Aqui tem bastante gente com a pele mais escura, até minha irmã tem a pele mais escura. Então, assim, eu não vi nenhum tipo de preconceito em relação ao tom de pele, a cor de pele, não. Pelo menos que eu tenha visto, né? Pode ser que em outros lugares tenha. Isso aqui é sempre em relação ao meu ponto de vista, as coisas que eu vivo aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vai generalizar e achar que em todo o Japão inteiro é a mesma coisa, porque não é. Mas, em relação a esse ponto, eu acredito que não. Até porque muitos lugares aqui tem até plaquinha, tipo, bem-vindo, e a plaquinha do Brasil, sabe? O desenho. Então, muitos lugares, as pessoas já sabem que aqui tem muito brasileiro, então eles são bem receptivos, não tem nenhum tipo de preconceito com a gente, não. Até muitos... Teve uma loja que a gente foi uma vez, que eu acho que eu fui fazer a minha aliança do casamento. A moça sabia falar um monte de palavra em português. E eu acho que de tanto ir brasileiro lá naquela loja, ela aprendeu a falar bastante coisa e, sabe, eu acho super interessante isso. Os japoneses, eles querem sim ajudar a gente e alguns têm uma cara assim meio fechada, meio brava, mas com certeza a maioria deles vai te ajudar, vai ser paciente, vai te explicar as coisas. Então não tenha medo em relação a isso, de sofrer preconceito por ser estrangeira, tá bom? E, bom, se você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, entre nas minhas outras redes sociais. E se você ficou aqui até o final, um beijo e tchau!